Olá, olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um café filosófico, um café da manhã filosófico de sexta-feira. E hoje começando uma série de 4 lives, 4 aulas ao vivo sobre o corpo. Hoje a gente fala, eu e o professor Tiago Machado, sobre o culto ao corpo. Então a gente vai falar desse tema aí, que é cultuar o corpo, como isso se torna algo saudável, como tornar isso algo que não seja lesivo para o nosso sistema físico e também mental. Nós estamos vendo aí na atualidade vários problemas, alguns muito claros e alguns não tão claros, de problemas psicológicos por essa relação com o corpo. Então é isso que eu e o Thiago vamos trazer hoje, uma provocação aí filosófica sobre esse tema. E vou pedir sempre para que vocês deixem aí as suas dúvidas, comentários, falem um pouco sobre o tema com a gente, até para deixar nosso papo, nossa conversa mais interativa. Bom dia, Ti! Bom dia, Ju, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo jóia? Tudo bem? Já estava com saudades aí do nosso café filosófico. Pois é, né? 2 semanas sem esses bate-papos matinais. Faz falta, né? Exato. E estava contando para o pessoal aí que a gente começa agora uma série de 4 lives falando sobre o corpo, né? Temas que vão ser provocantes e quem tiver aí dúvidas ou até sugestões do que a gente abordar, por favor, tragam essas sugestões, essas dúvidas para a gente ter aí mais e mais interação. E tá tudo bem por aí? Tudo jóia, tudo ótimo, um sol lindo saindo, Nossa, hoje está um dia despontando. incrível, incrível, incrível. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o tema de hoje, né, Tia? A gente está vivendo numa era aí e é engraçado como esse momento de pandemia veio trazer bastante esse assunto à tona. Porque, queira ou não, as pessoas. Ontem eu estava ouvindo um pouquinho do Renato Cobra falar e ele falou Uma algo aula, né? muito interessante. Não sei se você chegou a assistir. Ah, assisti inteirinho, tem que rever. É muito bom. E ele falava o quanto esse momento da pandemia é um eco, né? Então, o que você vibra, você está ecoando demais, né? Nesse silêncio, nesse lugar interno, nesse lugar onde você teve que estar consigo mesmo, né? A pandemia deixou a gente mais próximo de nós. Então, muitas vezes isso ecoa e reflete para nós mesmos, né? Então, quem estava muito feliz, quem estava bem resolvido, quem estava já tinha incorporado algumas coisas, isso retornou para as pessoas nesse momento que estava em casa. E para quem tem assuntos ainda a serem tratados, assuntos de relacionamento, assuntos de aceitação pessoal, assuntos de atitudes internas que precisam ser mudadas para que a pessoa atinja ali seus propósitos, também ecoou. Então, essa provocação existencial aconteceu demais nesse momento, né? Pois é, né? Um momento de silêncio, um momento que as pessoas tiveram que voltar para si, né, Ju? Sim, E, e como ecoa, né? É claro, se você está num estado, como ele falou, né? A gente está num estado, quando a gente vai meditar, por exemplo, essa meditação ela ecoa. Se você está, eu ouvi ele falando ontem, achei interessante isso, né? Que se a gente está num estado muito agitado, tá, vai meditar, esse estado vai ecoar. Então a gente tem grandes portais internos, né? Segundo ele falando assim, achei muito interessante. E esse momento de pandemia é um momento realmente que o que estamos cultivando, né? Eu estava aqui me preparando para a nossa conversa, né? Então a gente tem esse tema do culto ao corpo, cultivar, cultura, vem tudo de uma raiz parecida, né? Em termos de palavra, né? Então o que nós estamos cultivando talvez é aquilo que vai ecoar, né? E é, como a gente se prepara para um momento desse, é muito difícil, é um momento inesperado, né? Esse tempo de pandemia ninguém esperava.
sim. Agora, Eu fiz essa. uma pergunta lá no Instagram, Hum, né? Você cultua o corpo, né? Você acha isso saudável ou não? O interessante é que ficou meio que metade, metade, assim, sabe? Ainda é um tema muito complexo, porque as pessoas têm medo de cultuar o corpo, né? Elas têm. É uma dúvida se aquilo é bom ou não. E a gente tem um sentido pejorativo também da história do culto ao corpo na nossa sociedade, né? Então, o culto ao corpo está ligado aos bodybuilders, né? Está ligado muito a uma cultura de musculação, de deixar músculos grandes e à mostra, né? Mas quando a gente vai aí na história da existência nossa, né, de toda a vinda desse olhar para o corpo, a gente vê que cultuar o corpo, como você disse, cultivar práticas de culto ao corpo, porque o corpo é nada mais do que o templo, a existência da nossa, onde mora a nossa consciência, né, o nosso eu maior. Então, onde está a fagulha divina, né, em nós, todo o nosso sistema energético, né, de ponta a ponta. Então, o corpo, cada um chama de um nome, aí a nave, o templo, mas em toda a literatura filosófica que fala sobre o corpo, fala-se do sagrado, né? E quando a gente, na nossa sociedade, fala de culto ao corpo, não se leva em conta isso, né? Então, acho que em algum momento esse sagrado, essa conexão interior, esse olhar corpo, mente, espírito foi se perdendo e a gente foi tendo um pouco do corpo consumível, né? Da imagem pela imagem, do corpo que se toca, mas se é objeto, né? E antes, muito mais o corpo da mulher, mas agora o corpo do homem já é colocado assim também, né? Então, onde a gente se perdeu, né? Daquela história lá da Grécia Antiga, né, Ti? pois é, você tocou num assunto interessante, né? Agora as pessoas estão entrando, né? A gente fala em culto ao corpo e curioso isso que você disse sobre as pessoas que não sabiam se será que eu cultuo o meu corpo? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? O que é esse culto ao corpo? Mas será que quando a gente fala, né, em culto ao corpo, a gente não está falando mais em culto a uma imagem, a um modelo, a um ideal que se quer buscar? Né, de corpo, o que seria isso? Né, a gente, né, na prática, né, próprio nome, né, da prática integral, né, o que seria esse corpo integrado? Esse, né, que você falou um pouquinho da Grécia, né, como é que a gente consegue pensar num corpo funcional, um corpo que está pronto, um corpo harmônico, né? Não é um corpo que precisa cumprir uma imagem, e para isso acaba entrando em uma espécie de sacrifício, autoflagelo, sofrimento extremo. Então, é curioso, né? Parece, então, a gente fala em culto ao corpo, a gente tem fica uma confusão mesmo do termo, né, em si. O É, que seria esse a culto gente, ao corpo? a gente colocou a história do culto ao corpo como sociedade infelizmente, o fitness, né? A indústria que quer vender o exercício físico de uma forma cosmética e que as pessoas compram e que hoje a prática integral vai aos poucos desconstruindo isso na cabeça das pessoas, porque o no pain, more gain é algo extremamente desconectado da nossa essência, né? Então a No gente pain, no gain. no pain no gain, desculpa. O no pain no Porque o gain, no pain, more more gain. gain é bom, O no pain no gain, que é o sem dor, sem ganho, é um grande equívoco, né? A gente está falando do nosso tempo, da nossa existência sagrada. Como que para a gente ter um corpo bonito, conectado, harmônico, gentil, um corpo funcional, eu preciso sentir dor, eu preciso ir em lugares extremos,
eu preciso bater, eu preciso malhar, né? O que, que é É, o malhar, Judas? É pegar o pau lá, a madeira, e bater nele. E é assim que a gente entende, né? Que eu preciso socar carga, eu preciso dar trancos, eu preciso dar impactos. Será que é assim que eu cultuo o corpo? Será que isso que essa sociedade coloca? Será que eu preciso desse flagelo? Será que eu preciso desse lugar ruim? pois é, olha que curioso, e como tá no nosso vocabulário mais comum, né? A gente fala, pô, vou lá malhar. Vamos lá malhar. Malhar tem uma carga bem negativa, porque malhar tem a ver com flagelo, né? Enfim, é uma questão de violência até, né? A gente pode pensar assim. E é por isso E que a gente colocou o vamos praticar, né, Ti? Então a gente vamos fala, praticar. vamos praticar, né? Vamos treinar, É, vamos e praticar. tá num vocabulário assim muito próximo, a gente acaba falando coisas e não se dá conta. E, e é claro, o corpo é forte, ele é preparado, né? O nosso corpo ele precisa sim de um estresse numa medida legal, uma medida correta, equilibrada para a gente cultivar essa essa energia que temos dentro de nós, né? O corpo como um veículo, como né, um templo, como você diz, isso é muito bonito. E como a gente está conseguindo trabalhar esse templo para conseguir explorar, e a palavra também é um pouco para explorar, não, mas é aproveitar o máximo da vida, né? Em termos de experiência. O corpo é onde abriga a nossa maior capacidade de experimentar. E se o nosso corpo não está com essa capacidade, a gente perde a vida, né? Que nem o Renato falou, que o do Nuno, olha a vida passando, pega, pega, pega. No Senão a agora. vida passa e a gente não pega. Vamos É, pegar esse agora, e o corpo é esse lugar que a gente pode viver o agora. Né? Como exato. a gente consegue cultivar esse corpo, né? Em E- termos funcionais, de harmonia, de equilíbrio entre a mente, sensações, emoções e equilibrar tudo isso. exato. E aí, assim, muitas vezes a gente acha isso tudo que a gente está falando muito bonito, muito legal, mas na prática, ainda as pessoas não conseguem se dissociar da história do emagrecimento, do modelo de corpo, a era do Instagram que mostra o corpo, assim, muitas vezes até nu, né? É, e qual é o intuito de eu olhar para aquele corpo que eu vejo a imagem e eu querer um corpo igual àquela imagem que eu vejo, né? Isso é uma dissociação total da minha própria sensação e do meu olhar para o meu corpo, né? Então, o que é o corpo? O corpo é um conjunto de matéria que diz exatamente quem é você. O corpo não mente. A mente mente, mas o corpo não. A sua mente, ela pode trazer pensamentos que nem sejam aquilo que a sua essência acredita ou que você acredita, mas o seu corpo, ele diz muito sobre você, né? Eu e o Ti, a gente segue uma linha de trabalho onde as pessoas contam para nós quem elas são, mas a forma como elas andam, a forma como elas se equilibram, como elas lidam com os erros, como elas tratam o desafio que a gente dá, como elas fazem o check diariamente para cada um dos seus desafios, mostra muito mais da personalidade do que a gente precisa lapidar. Porque muitas vezes a nossa fala, ela quer levar uma máscara, né? Eu quero falar que eu sou bonzinho, generoso, mas na hora que eu subo em cima ou que eu aceito um desafio, eu desço e falo, meu, que saco, eu não consigo, de novo, eu não consigo. Isso já mostra que não existe uma generosidade consigo mesmo e que isso a gente precisa trabalhar internamente, né? Essa paciência e tal. Então isso é lindo, porque o corpo não mente, ele mostra pra gente, né? A postura fechada mostra o quanto eu não quero mostrar a minha essência, o quanto eu ainda quero transpor uma máscara.
O cultuar o corpo, ele é muito além de pegar um modelo e malhar o meu corpo até chegar nesse modelo. Porque o cultuar o corpo, essa nave, tem que estar conectado com quem eu sou, com o que eu quero, com a origem do meu movimento, né? Então é muito interessante como a nossa própria caminhada lembra muito a caminhada dos nossos pais, né? De quando a gente aprende a andar, esse caminhar é muito parecido, né? E aí a gente vai se transformando, você vê? Eu deixei de ser bailarina há quantos anos já, né? E várias pessoas que me conhecem me perguntam: você é bailarina? Né? Por quê? Porque a memória de tantos anos, 15 anos de danças seguidos, onde eu passava horas e horas e horas praticando, ainda guarda no meu corpo isso tudo. Então, cultuar o corpo é cultuar a sua própria história, né? E É, se que legal isso que você fala, ajuda. O corpo é a morada da nossa identidade. Ele revela muitas vezes, né? Ele revela por completo quem somos, né? O corpo e a forma como nós lidamos com ele revela por completo a nossa identidade, aquilo que a gente nutre, aquilo que a gente acredita, né? Às vezes, como você disse, a mente mente, a mente está criando ferramentas para sair muitas vezes do momento. E o corpo não, o corpo está ali, ele é uma ferramenta própria da presença, ele não tem para onde fugir, ele é a materialização pura da sua existência. E como estamos nutrindo esse corpo, né? Em termos de funcionalidade também, né? Harmonia. O que é um corpo que está em conexão com aquilo que você está pensando, né? O que é um corpo funcional? A gente fala muito de funcionalidade, mas para que o nosso corpo foi moldado? A gente tem todo um design, né? De, de, de corpo. Tem até um livro interessante que chama A História do Corpo Humano, de um autor chamado Daniel Lieberman, que ele vai explicar sobre cada parte do nosso corpo e que tem um propósito, tem um design a partir da evolução, né, da biologia evolutiva. É muito legal a gente perceber que cada parte do nosso corpo tem uma explicação muito coerente e necessária para para ser da maneira que é, desde os nossos pés, o arco plantar que absorve a energia elástica e faz com que nós sejamos animais que caminhemos durante bastante tempo e também somos adaptados para a corrida. Então, olha que interessante, né? O quanto a gente está conseguindo usar essa capacidade nossa, do nosso corpo, em termos de funcionalidade. E um corpo, né? Daí você falou um pouquinho dos gregos, um corpo funcional é um corpo belo, né? Falar sobre o bem, né? Na Grécia Antiga, eles falavam sobre o bem, sobre o belo, sobre o justo. E o corpo estava aliado a a esse tipo de pensamento filosófico, né? Não se construía um corpo apenas para exibi-lo, apesar de que eles trabalhavam sim também com essa questão da beleza e tudo mais, mas sempre associada a uma função, a a algo que fosse palpável, né? muito E interessante. não apenas uma imagem pela imagem. Quando a gente fala de consumo, né? E eu acho que isso se aumentou muito ao longo dos últimos 100 anos, né? Um movimento aí capitalista, né? Da história do consumo, o corpo também foi algo que se consome muito mais, né? Ele mobiliza aí a indústria das dietas, do alimento, ele mobiliza a indústria das academias, do fitness, enfim. E a partir disso, a gente percebe que quando o fim de uma coisa é para eu mostrar para o externo, você está fadado a um vazio interior, né? Então, quando você compra uma bolsa e aquela bolsa que custa R$ 3.000, ela ou 10, enfim, ela é o objeto de desejo das mulheres. E aí todas as mulheres têm a mesmo tipo de bolsa.
né? Então aquilo não tem a funcionalidade da bolsa, porque no fundo a bolsa, qualquer bolsa serve para levar o que temos que levar dentro. Mas eu me encaixo dentro de um grupo, né, de pessoas que usam aquela bolsa. Então, por que eu quero aquela bolsa, né? Então, o carro, né? Então, começou-se a ter, todo mundo ter um carro X da cor Y. E aí, todo mundo que tem o carro X da cor Y, não é porque o carro é confortável, é durável, me leva para X, é funcional. Não, mas ele tem ali uma função de te colocar dentro de um padrão e você ser aceito. Você está querendo ser aceito, então, quando você quer também um corpo? Aceito por quem? Será que essa vontade de ter um corpo padrão, ela vem também lá da sua infância? Será que foi algo que você escutou? Porque hoje, quando você pega pessoas fazendo o mesmo exercício, em busca do mesmo quantidade de anilhas, sempre no mesmo ângulo, você não leva em conta a história do corpo daquela pessoa e nem ela sendo única na nossa existência. Então, quando eu vou ensinar levantamento de barra para uma pessoa, seja ela quem for, uma pessoa que tem um histórico de doença de joelho, uma pessoa que tem um histórico de doença na coluna, uma pessoa que quer emagrecer, a outra que quer ganhar massa, a outra que quer ser feliz e a outra que não está nem aí. Eu vou ensinar o mesmo exercício do mesmo jeito, no mesmo ângulo, com a mesma carga. Então, isso é dissociado do que a gente entende como cultuar o corpo e trabalhar esse corpo para você mesmo, né? Para a sua existência. Eu, por exemplo, não tenho uma boa... Não traz para mim uma boa sensação a corrida. Amo caminhar, amo fazer trotes, mas eu nunca corri grandes distâncias. Eu sinto dor no meu corpo, acho que por conta, né? E para mim, por muito tempo, aquilo foi imposto, até lá na infância, sabe? Como algo que me traria um corpo forte, um corpo bonito, tal. E aquilo era dissociado de mim, né? Já eu fui encontrando outros exercícios que deixassem o meu corpo funcional da forma como eu queria, que foi o pedal, né? Eu amo pedalar. Eu acho que pedalar deixa o meu corpo num formato bonito. Eu tenho prazer em fazer aquilo, tá conectado comigo, né? E eu já tive momentos em que eu queria correr. Eu queria estar ao lado de pessoas que estavam fazendo lá suas mini maratonas, tal. Mas eu fiquei pensando, por que mesmo eu vou fazer isso se eu sofro, se me dói, se o meu sistema diz que aquilo não é algo tão legal para mim? Eu posso continuar caminhando, né? Então, quando a gente fala de culto ao corpo, obviamente você tem uma relação hoje com o treinamento. Porque cultuar o corpo é você colocar o seu corpo em movimento. Mas que movimento, né? O que você gosta de fazer? Você gosta de nadar? Você gosta de correr? Como você cultua o seu corpo? Ou você quer cultuar o corpo fazendo o mesmo exercício da Sabrina Sato lá do personal dela, né? Pois é, desde pequeno a gente, né, se matricula na escola, tudo mais, e a reprodução em série, né? Você vê, até o próprio modelo educacional, a gente fala sobre série, fala em grade curricular, é tudo muito para nos prender a um modelo que de repente a gente acha que é a salvação. Então, é um modelo que está fora, muitas vezes, né? Um modelo que a gente acaba querendo reproduzir, né? E às vezes é um modelo que não bate com aquilo que a É, gente que a mais gente é. precisaria, não bate com o que a gente é. Pois é. E você sabe E que aí a gente. essa história de modelo educacional, por que que se impõe um modelo educacional? Por que se impõe um formato só? Porque é mais fácil controlar, né? Imagina as indústrias do automobilismo se elas falassem: me diz como é o carro que você gostaria, o formato para sua garagem, algo que seja funcional para essa. Imagina se ela tivesse que trazer um formato para cada um. Então ela coloca lá um, né? Que o marketing em cima daquele e aquilo vira um objeto de desejo. Porém, o corpo também é assim, né?
E aí, falando de corpo, né, Ti? Lá no Renascimento, a gente tinha as mulheres gordinhas, né? Colocado a Como beleza. esses modelos eles trocam durante as épocas, né? É muito curioso isso, né? Até a Jean falou assim, modismos. É realmente a moda ela tem essa característica de ir passando, né? Você vê, antigamente o modelo renascentista das mulheres era mais arredondado, eram as gordinhas que faziam sucesso na época. E aí isso é transformado de uma maneira muito abrupta para a nossa sociedade de hoje, em que a magreza, né, das modelos também é colocada como um padrão de beleza, né? Eu acho que essa palavra, né, o padrão de beleza que todos querem atingir, o corpo acaba sendo uma ferramenta consumível, como você falou, né, Ju? Então é um lugar de consumo em que a gente trata o nosso corpo como um objeto de consumo e não como uma um Ferramenta. lugar onde a vida acontece. Na verdade é isso. O corpo ele é cheio de movimento, de motilidade, que é aquele movimento entre células e ele é capaz de abrigar a vida e a gente acaba negligenciando um pouco essa capacidade tão fantástica de viver E dentro do nosso corpo, habitar Exato. com E ele é qualidade. o nosso grande instrumento de prazer também, né? Porque não tem como a gente dizer que a gente vai viver essa vida sem os prazeres que o próprio corpo nos proporciona, né? E todos eles vindo dos nossos sentidos, né? Então, o toque, né? A ocitocina que a gente libera com o toque, né? Você vê como esse momento a gente precisa do toque, né? Então as pessoas que estão em casa, elas muitas vezes estão precisando dos abraços. As pessoas que estão sozinhas precisam se tocar, né? Precisam de alguma forma visitar alguém para abraçar. Isso é hormonal, a gente precisa do toque. A gente precisa sentir um cheiro bom, a gente precisa ter essas sensações gostosas, olfativas, né? A gente precisa ouvir uma boa música, perceber os sons dos pássaros, ouvir algo bom das pessoas. A gente precisa também da beleza. E aí, muitas pessoas colocam o culto ao corpo como um culto à beleza, né? E eu queria trazer, porque assim, esse é um assunto que eu amo falar, né? De falar de beleza. Entre as mulheres, esse é um assunto até muito mais falado ao longo do tempo por conta da vaidade. E hoje os homens vêm também falar muito sobre beleza, vaidade, né? As energias yin e yang, né? Mulheres e homens, hoje já se fundem, né? Então, hoje já existem homens que querem falar de beleza e querem cultuar os seus corpos, né? E tudo bem, né? Por que que isso era uma coisa da mulher? O homem tinha que ser, tipo, largadão, né? Então, é muito interessante a história das barbas. As barbearias bombaram, né? Por quê? O prazer de ter um desenho, né, da barba, enfim. O Ti aí cultuando o seu bigode. Ontem mesmo eu acabei fazendo aqui a minha. Então, e aí é isso, é essa identidade de que cada um quer colocar. E cultuar a beleza do corpo não tem nada de errado, muito pelo contrário. Olha que incrível, quando a gente olha corpos, né? E eu sou apaixonada, né? A gente molda corpos, né, Ti? Quando a gente percebe que aquele movimento ele começa a se tornar funcional, a pessoa começa a abrir as amarras que ela tinha colocado no corpo, né? Que eram as tensões, que eram muitas vezes no rosto, sabe, a infelicidade. E ela começa a colocar isso para fora em termos de postura. Quando a gente olha para um aluno nosso que chegou assim, eu tenho fotos de alunos, porque eu amo tirar foto de aluno quando começa. Depois de 3 anos, a pessoa tá grande, ela tá elegante, ela tá com o ombro aberto, ela tá aberta para a vida, ela tá numa outra postura. E a gente chama isso Uhum. de beleza, é a transformação do corpo de uma forma Ô, bela. Juliana, você está fazendo uma provocação muito grande agora. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, então, que beleza tem mais a ver com saúde do que com estética, mais especificamente? Aí eu achei que você está me confundindo. E tem a ver com o quê?
com a harmonia que você está, Interessante. a sua essência está com essa matéria, né? Então, isso, tia, a gente sabe, né? Não importa quanto a pessoa pesa, não importa o tamanho do bíceps e da coxa, importa o quanto ela está confortável em sentar e levantar do chão e correr, em ajudar as pessoas, o quanto ela se sente Então, disposta. E aí, o então, posicionamento dela para a vida, a postura dela para a vida começa a mudar, o ombro começa a abrir, o queixo começa a elevar. E não é de arrogância, é de tô pronto. Tô aqui. e essa postura que não é de fora, ela talvez encontre um modelo justo para ela mesma, porque é importante também a gente se espelhar ou querer atingir patamares melhores. E não é, o problema não é esse. O problema é a gente deixar de ser a gente, né? Isso. E para isso acabar incorrendo em autoflagelo, em malhação, em tristeza. Aí a pessoa vai triste pro treino, volta. Daí o que adianta você ter o abdômen tanquinho, mas tá sempre de mau humor, triste, com a cara fechada? Então, será que isso é beleza? Será que isso é o que a gente espera de um corpo funcional, de uma saúde integral? Então, olha que interessante isso, né, Ju, que você está falando. De repente, a saúde integral, essa saúde que vem da alegria de viver, da felicidade, da postura que a gente descobre perante a vida, talvez ela esteja muito mais associada à beleza do que um padrão estético completamente dissociado do seu eu mais verdadeiro, né? Que bonito. Certamente. Então acaba sendo um descobrimento, uma revelação, né? O que É. descobre aquilo aquele véu que você vai tirando, aquelas máscaras, de repente você encontra uma coisa maravilhosa ali dentro, né? É. E é muito interessante porque tem uma passagem dos workshops do Nuno que é muito interessante. Ele começa falando, né, que a pessoa que começa a treinar, começa a movimentar o seu corpo, começa a cuidar dos seus músculos, fazer a sua pendurada na barra, tracionar, começa a cultuar o seu próprio corpo para quê? Com fim em si próprio. Não é um fim fora de si, é um fim em si próprio. Eu faço isso porque eu gosto, porque eu quero, porque é foda fazer isso, eu amo. E quando você faz para você, nem que não tenha músculos aparentes, nem que você não tenha um padrão, chegado a um padrão, mas é batata. As pessoas começam a falar, nossa, como você tá bonita. Nossa, eu não sei, mas nossa, você, né, você tem energia, você brilha, as pessoas começam a chegar até você, seja lá o que você faz, e que você começa a perceber isso. Então tem uma passagem do Nuno que a gente gosta de contar, que é engraçado. Ele fica parado assim e ele fala: você pode, quando você tá assim, belo em você, confia em si mesmo, você pode ficar parado que você nunca passa despercebido. Por quê? Porque a sua energia pulsa, a sua beleza pulsa, mesmo que você não tenha que deixar o seu corpo à mostra. E esse é o tema da próxima semana, hein? Corpo à mostra. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Já falando de um spoiler aqui. Então, não tem Então essa história de que eu preciso... a beleza, ela é tão interna, ela é tão de dentro, que o seu corpo começa a se transformar a partir dessa energia. Não há gordura extra que se sustente num corpo onde aquela gordura não tem funcionalidade. Eu não preciso dessa gordura, ela vai embora. Eu vou largando aqueles pesos que não me pertencem mais, porque a minha vida está mais leve. Então eu não quero carregar pesos. E pensando o corpo, né, como um lugar da experiência, né, Ju? Isso que você fala é super interessante, é um momento que vale por ele mesmo, né? Eu não lembro se eu vi o Clóvis falando, Clóvis de Barros, que é um filósofo que a gente gosta muito, é o momento de eudaimonia, é uma palavra que eles usam do grego, que quer dizer esse momento de alegria, de profundidade, de profunda felicidade, que é um momento que você fala, pô, por que você está fazendo isso? Porque eu gosto, porque eu quero, não é necessariamente para conseguir uma aparente musculatura. Então, não, é porque eu gosto, é porque aquilo me faz bem, então tem um sentido
muito além do sentido cosmético do treino, né? Que é aquele, então eu vou fazer um treino para bochecha, para levantar. Aí vou fazer um treino do ombro para e dissociado de uma funcionalidade primária, que é importante, aquela funcionalidade. O corpo, ele foi, o design dele é para o movimento. Então, que ótimo que temos um corpo que se movimenta, né? Conseguir se alegrar com essas funcionalidades que o corpo tem, com essas potencialidades, né? Que a gente consegue despertar, isso é beleza, isso é saúde, isso é um produto também que faz com que nós tenhamos mais alegria e felicidade. É, Então, que e, legal que a gente possa cultuar isso, E eu queria cultivar. provocar um pouco vocês, para vocês pensarem um pouco aí na cabeça de vocês, numa pessoa que não tem um padrão de corpo que vocês achem, nossa, ele é um padrão assim da cultura tal, mas é uma pessoa que tem uma harmonia com o corpo, ou seja, é uma pessoa que é mais gordinha ou que não tem um padrão tipo cinturinha, enfim. Pensa nessa pessoa e pensa na relação dela com o corpo, né? E tem muitas pessoas que falam que não, eu tenho uma super relação com o meu corpo. E aí você vê que está totalmente dissociado. O que é a obesidade? A obesidade é uma desconexão total de quem você é, né? A obesidade mórbida, por exemplo, ontem fiz o Mindfulness na Cozinha com a Eliane, que é minha prima, nutricionista de pessoas que fizeram a bariátrica. E quando você precisa da bariátrica é porque você está nesse processo de dissociar, você nem percebe o que come, você olha o corpo como um tubo mesmo, né? Que eu vou colocando comida para dentro. Mas quando eu cultuo o corpo de uma forma corpo, mente e espírito, eu não coloco qualquer coisa para dentro do meu corpo. Eu reverencio o combustível que eu ponho para dentro do meu corpo. Eu escolho, eu olho se tem nutrientes, se é colorido. Isso é cultuar o corpo. Não é pegar uma dieta que todo mundo faz, batata doce com frango. Eu amo batata doce e frango, mas batata doce e frango por 8 dias, pelo amor de Deus. Suco verde por 1 mês, pelo amor de Deus, né? Por quê? Porque o nosso corpo não tá igual todo dia, né? Então tem dia que você vai querer uma coisa quentinha, tem época do ano mais fria, tem época do ano mais quente. Então, como que é a relação do seu corpo com esse momento? Eu Isso juro. é cultuar. Isso Desculpa, não, é imagina, cultuar. quer terminar? Não, porque a gente tocou agora num tema muito relevante, que é o tema até das patologias, né? Você vê os distúrbios da imagem do corpo, você tem também como é que é o nome essa doença que a pessoa perde a conexão com o corpo, é o esquizoide, né? Na psiquiatria, acho que foi o Reich, né? O William Reich, que traz esses modelos de fragmentação do corpo, né? Então, desses casos típicos é o esquizoide, que é aquele que perdeu a conexão com a própria experiência, com a existência. Então, é uma pessoa que vive na mente e tem um corpo totalmente hipotônico, sem vontade, sem... Então, isso é muito triste e a gente precisa retomar esse corpo. E como? Fazendo essa conexão entre a mente, o corpo e o espírito, como a gente tem falado, mas são questões patológicas, né? A própria obesidade mórbida, que faz com que a pessoa também entre num nível em que o corpo dela já não sente mais, né? Não tem aquela música do Arnaldo Antunes, socorro, eu já não estou sentindo nada. É um pouco isso, né? E na sociedade hoje nós temos esses problemas. Nunca se falou tanto em corpo, em exercício, em nutrição, em saúde, está todo mundo cheio de informação, todo mundo é praticamente especialista em termos, né, de informação, em o que comer, o que não comer, todo mundo tem muita informação. Porém, como essa informação é incorporada, faz sentido, a gente consegue colocar numa prática para a gente conseguir cultivar o nosso corpo da melhor forma, para a gente conseguir dar um passo de cada vez e sair dessa letargia, né? Um corpo que hoje nós nunca tivemos tanto conforto como hoje em dia, né? Faz com que o nosso corpo perca funções. A gente está falando muito de função hoje,
Mas é isso, a gente acaba perdendo função e a gente desconecta, né? A mente está sempre querendo estar num lugar, vendo TV ou acessando as redes e é muito fácil a nossa mente divagar hoje, né? A gente até fez uma live falando de mente divagante, né, Ju? E como o nosso corpo consegue chamar essa presença? O que nesse corpo pulsa, né? Então a gente tem muita informação sobre saúde, mas a gente tem pouca aplicação, porque os problemas acabam surgindo muito mais. A gente tem a anorexia, que é o distúrbio alimentar, tem a vigorexia também, que é um outro distúrbio que a pessoa precisa se ver, é um distúrbio da imagem do corpo, né? Que a pessoa olha e não vê o corpo que ela tem, ela vê uma imagem distorcida. E olha que sofrimento, né? Porque a mente e o corpo estão desconectados completamente. Então, como a gente consegue fortalecer essa mente também, junto com esse corpo, para conseguir ser aquilo que é, né? Muito isso. Desvelar um pouquinho. E você sabe que assim, o corpo, como consumo, né? O corpo ele é uma ferramenta também de atração entre as pessoas, né? Muitas vezes do sexo oposto, né? Então ele é sim uma ferramenta aí de atração, não era essa palavra só que eu queria usar, mas de. Acho que ela retrata bem o que eu quero falar. E também quando você envolve outras pessoas, né? Então, é uma forma de manipulação também, né? Então, quando você quer o corpo do outro, será que é o corpo do outro que você quer? Ou será que é uma experiência que essa pessoa passa? Será que é um relacionamento? Será que é uma família? Será que é um andar de bicicleta? Será que é uma viagem? Será que é a liberdade que aquela pessoa tem? O que será que você busca na imagem do corpo do outro? Né? É muito interessante. Será que essa beleza que você busca no outro ela é realmente uma beleza apenas física, estética? Será que você quer comprar aquela imagem? Olha só, a gente vai fazer um grupo de estudos aí de mulheres. Aliás, você que é mulher que está assistindo aqui, já fica ligado. Em breve eu já vou começar esse grupo que vai estudar a Gisele Bündchen. A Gisele Bündchen, ela escreveu um livro e um livro muito interessante, contando pontos muito interessantes dela, da vida dela, coisas que eu nem imaginava que a Gisele Bündchen, uma pessoa que é uma das mais bonitas do mundo, uma pessoa que é colocada como símbolo de beleza do mundo, podia trazer coisas tão valiosas no discurso dela. E aí eu resolvi montar esse grupo porque a gente precisa colocar, trazer para a consciência alguns temas que ela coloca lá. E só Como a por gente si tem só falar preconceito, né? disso, é, Não é só curioso por isso? A si gente falava, só, Gisele Bündchen escreveu um livro, como se a pessoa pudesse ser só bonita e não pudesse ter um conteúdo, né? exato, Curioso exato. isso. E aí ela lá conta, né, num episódio, o quanto ela se sentia dissociada e mal quando alguém tratava ela como um cabide. E ela falou que ela foi tratada assim por anos e anos e anos. Então, quando o cara olhava, o estilista, olhava e dizia: ah, não, não, ela tem peito muito grande, não serve. Ah, não, não, os ombros são muito largos, Ah. não serve. Do tipo assim, meu, não serve, entendeu? Como se lá só existisse músculos e um esqueleto que colocaria uma roupa. E aí, quantas mulheres hoje engordam se os seus maridos dizem não serve? Quantas mulheres são afastadas dos seus namorados porque tiveram que escutar deles: nossa, você tá cheia de celulite. Nossa, você isso ou você aquilo. Os homens realmente são mais visuais. Mas o que será que eles buscam? Será que eles buscam mesmo uma bunda sem celulite? Será que eles buscam mesmo um peito? Será mesmo isso? Que sentido tem a gente comprar uma boca e colocar dentro de um corpo que aquela boca não tem harmonia? Hoje a gente percebe mulheres que acabam moldando seus corpos, né? Colocando um peito aqui, uma bunda ali.
Nada contra a cirurgia plástica, eu inclusive acho que as pessoas em determinados momentos devem sim estruturar algo que querem melhorar, porém aquilo tem que ter uma harmonia com o seu estado nesse momento, tem que ter um fim em você mesmo, não no outro, né? Como eu já repeti algumas vezes. Então, por que essas mulheres têm sofrido tanto, né? Eu que trabalho com mulheres há tantos anos, eu recebo cada história. Cada história. Eu tenho uma história de uma aluna que eu conto sempre que uma pessoa chegou e falou assim: Nossa, mas como você está bonita! E obviamente ali ela não tinha transformado-se tanto assim externamente ainda, mas ela estava tão feliz assim, sabe? Mas aí, quando alguém deu um elogio, veio aquele medo de ser incrível. E aí ela falou: Eu? Linda, você não viu nada. Levantou os shorts, apertou a coxa para mostrar a celulites. Aquilo me chocou, que eu fiquei pensando, gente, o porquê uma pessoa precisa mostrar o pior dela se a visão de fora é de uma beleza? Será mesmo que ela estava querendo ver uma coxa? Ou será que ela viu uma beleza muito além daquela imagem que a gente tem pautada na nossa mente? Né? Do tipo, imagina, eu não posso ser bonita. Bonito é fulano, uma escultura lá fora. Então, essa dissociação de beleza é um distúrbio tão grande da sociedade que envolve, sim, muitos relacionamentos, envolve questões de gordofobia, né, que as pessoas falam. Existe preconceito entre as pessoas. Então, a gente tem que acolher esse momento e não é dizer assim, não, eu sou gordinho sim, e vão ter que me aturar assim, e pronto. Não, não é isso. É o que essa gordura traz para você de funcionalidade. Enquanto ela trouxer e isso te fizer bem, ok. Agora, o que não é seu, o que não te faz melhor, vamos trabalhar, estruturar isso, né? Isso é cultuar o corpo, é deixar em nós apenas o que a gente quer, apenas o que é bom para nós nesse momento, né? E quem decide isso? Eu decido. Não E pensar alguém no lá corpo, fora. pensar no corpo como uma ponte, né? Uma ponte para acessar estados, um lugar de experiência, um lugar muito mais amplo do que apenas cumprir com uma imagem, né? Você traz aí esse assunto da questão da moda, né? Do mundo da moda, que a gente acaba tendo contato, né? Você vê a Gisele Bündchen, eu tenho amigos que foram modelos durante um tempo, e é muito cruel, é um meio assim de uma utilidade, né? Um meio ali que você ou é útil, serve, não serve, ele não tá querendo, as pessoas não estão querendo saber o que a pessoa sente, né? E eu gostei muito que o Renato falou sobre o pensamento, né? Tipo, às vezes a gente se identifica demais com o pensamento, mas na verdade você não é o pensamento, você é o cara que pensa. Então vamos ver o Exato. que nós estamos pensando, o que nós estamos cultivando, porque o nosso corpo ele vai ser formado por conta também do que a gente vem pensando. Se a gente também não se dá um menor valor, aquele corpo também vai perder valor e a gente vai se esvaziando de vida. Então, como a gente preenche esse nosso espaço de vida, que é o nosso corpo, com vida, Hum. E é né? interessante que assim, o corpo ele também é uma ferramenta de energia sexual, né? E esse é outro tabu de se falar, né? Porque as pessoas elas levam a energia sexual para um lado erótico. Mas, na verdade, a energia sexual, que é a nossa energia de base, ela tem a ver com essa vitalidade, né? Essa vontade de viver. Então, quando eu entendo o meu corpo como um lugar existencial da minha energia máxima, né, desse potencial, eu cultivo isso também, né? Eu percebo. E aí, por que eu estou falando isso? Porque a gente percebe que muitas pessoas que têm aquela foto linda, aquele corpo desenhado, quando você conhece a pessoa pessoalmente, a pessoa está minando. Você fala, gente, não tem energia vital, né? Não é uma pessoa atraente, não tem energia sexual, sabe? Uma pessoa que, ok. E às vezes você conhece uma pessoa, né, que tem um corpo, às vezes, não no padrão, né? Um cara barrigudinho, mas que tem
papo, que tem uma energia, que envolve, que te inunda, que elogia as pessoas, que transborda a felicidade, que é uma pessoa muito mais atraente para o mundo, né? Uma pessoa muito mais atraente nas relações. Então, existe uma dissociação, né? De achar que aquela bunda, aquele peito, aquele cara do abdômen tanquinho, muitas vezes é o sex symbol. Mas não, né? Esse atrair desse mundo, ele não está só nisso. Aliás, não está nisso, né? Está naquilo que se pode sentir, que está além dessa imagem. Então, muitas pessoas acham que não encontram um namorado, que não conseguem um relacionamento, porque estão fora do peso. Quantas pessoas, eu já não atendi, quantas mulheres, né, que acreditavam que os seus maridos não olhavam mais para elas por conta que tinham engordado depois da gravidez. Gente, não é isso. É algo que tem por trás disso. É a harmonia que existe entre você e o seu próprio corpo, é o seu aceitar o seu corpo, é o seu viver o seu corpo, é o seu sentir o seu corpo. Ontem então, eu e você estamos com a história do Renato muito recente aqui na cabeça, porque assistimos ontem a aula dele, e em algum momento ele dizia assim, a gente precisa trabalhar e existem exercícios, e eu e o Tia, a gente faz isso em aula também, que nos empodera do espaço, porque parece que a gente só tem frente no nosso corpo. Parece que a gente só tem frente. A dimensão para frente, aquela que eu olho, aquele sky high que eu vejo, ele é para trás. Então existe uma dimensão ao que eu abraço. Os nossos exercícios, a pessoa começa a ampliar a visão 360 graus do mundo. Isso tem muito a ver com beleza. Isso tem a ver do quanto você se despende no espaço, o quanto você é consciente de si próprio, né, Ju? Acho que tem a ver também, né? A pessoa está pensando em perder um peso, 1 quilo ali, 1 quilo aqui, de repente ela precisa perder um peso na cabeça. Ela precisa perder a forma pesada de pensar, porque isso não se sustenta. Porque aquilo vai voltar, não se sustenta, não tem transformação que seja só do corpo, né? A transformação ela precisa, exato, ela precisa ser integrada. O efeito sanfona é aquilo que não incorporou, é algo que foi só de fachada, só de embalagem. E pensa, né? E se a gente não muda a forma de pensar, exatamente, acaba entrando no efeito sanfona, o corpo, a gente não muda a forma de pensar, isso não se sustenta e não é prazeroso. Então você está sempre numa luta com você mesma. E isso gera um resultado negativo, tanto em termos de forma e de padrão e de beleza, enfim. Uma pessoa triste, muito difícil ela tá, né, enfim, bonita. Vamos pensar ela vai criando suco no rosto, então tem toda uma questão que precisa do ombro, né? de integrar. Né? E essa consciência que o Rê trouxe ontem, que você levantou, é muito legal, porque é justamente quando você tem essa noção da frente, o horizonte, que você consegue acessar, olhar com seus olhos, e ter dimensão disso para trás, para cima, infinito, para baixo, você começa a ganhar consciência de si. Quando a gente ganha consciência de si, a gente começa a se transformar em direção àquilo que a gente é. Então, é muito poderoso o tipo de transformação que a gente pode ter quando a gente pensa em corpo. Porque o corpo é um lugar material que a gente consegue materializar as conquistas. Né? Então, eu me conquisto a cada dia. O meu corpo é um veículo que me faz com que eu experimente o mundo com alegria, né? Porque saúde, a gente já falou bastante, ele não é só não estar doente, está entusiasmado com a vida, é outro departamento, né? E a partir daí a gente pode falar em beleza, né? Os gregos falavam de beleza, justiça, sabedoria, e o que é essa justiça consigo mesmo? Fazer justiça consigo mesmo, né? Conseguir ter o tônus justo, uma postura justa, um pensamento justo, que é aquele que se adequa com aquilo que a gente sente. E o corpo vai ser um revelador apenas, porque ele revela o que a gente é. O corpo, né, tem um livro lá
acho que Pierre, eu não lembro o nome dele, mas o corpo fala, O corpo fala. né? Então Tá. as nossas posturas, elas falam muito mais do que a gente imagina e revela muitos graus inconscientes do ser. E as dores, né? O nosso corpo também, às vezes, sente dores, né? Isso tudo é o corpo falando, né? O que que dói? Se pergunta o que que dói. Aí dói o joelho, uma hora dói o joelho, outra hora dói o ombro. Aquela dor que anda. É o seu corpo gritando por Bloqueando. presença, por existir, por harmonia, por estar em você. O corpo grita, fala assim, vem cá, vive. Vive a si próprio. Você está se doando, você está se doando além, vive a si próprio, né? Então, Ou então você respondendo, não está vivendo em mim, né? O corpo, ele realmente ele te chama a atenção. Como escutá-lo, né? então, respondendo à pergunta que eu coloquei lá e a nossa visão aí da prática integral, é super positivo cultuar o corpo. O corpo é o que foi te dado de presente quando você veio ao mundo. Essas são o seu pacotinho de células que você vai cuidar, que vai ter características só suas. Ninguém vai ter esse conjuntinho igual ao seu. É único, é exclusive. Então, cuida, mas não é para cuidar para querer ter o conjuntinho de células do outro. É para cuidar para ter o mesmo conjuntinho, o seu, né? Então, é estar conectado, estar em harmonia, né? Estar em você. E aí você vai bombar a sua beleza. Porque uma coisa que é interessante é que a prosperidade, a beleza, ela é infinita. Eu posso ser, você pode ser, todo mundo pode ser bonito e belo. Eu não preciso competir com ninguém. Quem que é mais bonito? Né? Outro dia o Léo me perguntou quem que é mais bonito? Eu falei, Léo, é uma pergunta, é uma resposta muito complexa de se fazer, filho, porque cada um tem uma visão, cada um tem a sua própria beleza e cada um é bonito ao seu modo. Mas a beleza está na generosidade, está no coração, está na verdade, está na autenticidade. A beleza está na vontade de viver, na vontade de servir. A beleza É. está em E coisas tá em ser justo imateriais. consigo próprio, né, Ju? Tá em ser justo consigo próprio, com a própria existência. Muitas vezes eu imagino, eu tenho pensado, quando a gente definiu esse tema, talvez tenha a ver com essa justiça, com fazer jus, né? Ao que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente é, o que a gente faz. É uma harmonia. Né? E pensar o corpo é pensar que nós estamos em movimento o tempo inteiro. Você dorme, você regenera células, você muda o padrão de pensamento, você muda o seu corpo, e vice-versa, você vai mudando o corpo, muda o padrão de pensamento, então é algo que materializa a vida dentro da gente. Então, muito mais do que criar um padrão, é pensar nessa justiça que a gente consegue exercer dentro da gente mesmo. Exato, lindo. Por isso, cultuem o corpo de vocês, conectados num padrão próprio, sendo vocês mesmos, e de uma forma onde o exercício e as práticas também não sejam engessadas, não sejam o que todo mundo faz. Porque o exercício do outro constrói o corpo do outro e não o seu próprio, né? Você precisa experienciar a sua própria coluna, a sua própria musculatura. E não pensar no corpo como uma coisa também alienada e sozinha, né, que independe de qualquer coisa. Não, o corpo está interligado com muitas outras esferas, como o pensamento, a sensação. Por Então, isso a gente tem que nada é trabalhar, isolado. por isso a gente tem que trabalhar tudo, né? Isso. A Pessoal, Nanda falou, corpo como expressão do seu ser, expressão da vida, né, o movimento que pulsa. exato. Isso é Pessoal, beleza. temos mais um minutinho só. Queria agradecer. A gente ama falar disso, obviamente. Estamos muito felizes. Então, a semana que vem, convidem os amigos, estejam com a gente. A gente vai falar de corpo à mostra. Que geração é essa que quer aí ficar com o mínimo de roupa? Será que é uma resposta ao passado? Até a semana que vem. Beijo, gente. Beijo, Ju, gratidão sempre aí pela Obrigada. conversa, pelo bate-papo. Obrigado, pessoal. Gratidão, sempre muito bom estar aqui. Beijo.